Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos tratar de um assunto muito importante. Como precificar o nosso produto? Qual margem que eu espero alcançar para poder realizar a formação do preço do meu produto? Que markup utilizar? Mas antes de mais nada, deixe um like e inscreva no nosso canal. Quando a gente fala de precificação de produto, quando a gente fala de formação de preço, primeiro objetivo nós temos que entender a nossa formação de custo. Quanto que sejam nossos custos fixos, quais os valores dos nossos custos fixos, custos variáveis, para a gente poder ter essa direção e sim chegar ao objetivo que seria a formação do preço de venda. Muitos dos empresários utilizam a concorrência como forma de parâmetro para poder formar o seu preço. Mas será que esse é o ideal? Então, nós temos que entender e temos que precificar o nosso produto utilizando técnicas, obviamente técnicas matemáticas, para que a gente chegue numa precificação correta, com segurança para garantir o nosso fluxo de giro. Ok, pessoal? Então, antes de mais nada, vamos separar por 4 passos fundamentais para a gente poder originar o nosso preço de venda e fazer a formação do nosso markup. Lembrando que markup nada mais é que o indicador de projeção de lucro. Então vamos utilizar uma fórmula específica que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo para a gente poder ter uma segurança de como formar o nosso preço de venda. Vamos separar então por 4 passos, como eu comentei para vocês. Primeiro passo, apurar o custo do produto. Como que a gente apura esse custo? Se a gente vai comprar um produto para fazer uma revenda, ou seja, qual é o custo desse produto, se teve frete, qual foi o imposto, se vai ter diferencial, ou seja, tudo que envolveu o custo da aquisição desse produto, a gente tem que apurar nessa fórmula matemática. Então, tudo que envolve o custo do produto, nós temos que colocar nessa íntegra, nesse primeiro passo. Segundo passo é apurar o percentual que representa as despesas. Eu gosto sempre de separar, quando a gente fala de despesa, eu gosto sempre de separar por 2 fatores: despesas fixas e despesas variáveis. O que seria despesa fixa? Aquelas despesas que, independente do seu faturamento, ela vai estar lá batendo na sua porta. Como as despesas variáveis, ela vai envolver a circulação, ou seja, a fabricação do seu produto ou a própria compra para revenda do seu produto, ok? E esse percentual, ou seja, essa compra, essa aquisição, essas despesas que é utilizada, nós temos que transformá-la em percentual do quanto que essa despesa fixa e variável ela representa sobre o meu faturamento. Então, uma dividida pela outra, você vai encontrar o quê? Um percentual, o quanto representa a despesa fixa e a despesa variável. Esse é o segundo passo. Apurar o percentual das minhas despesas fixas e o percentual das minhas despesas variáveis. Terceiro passo, determinar qual é a margem de lucro que eu quero para esse produto. Lembrando que depois eu vou separar até um outro vídeo para a gente saber qual que é a margem ideal. Então, por enquanto, vamos supor que a gente vai querer um percentual, a gente quer uma margem ideal que a gente quer de lucratividade para esse produto. Então, vocês identifiquem qual é a margem ideal para a gente poder aplicar na fórmula. E por último, o quarto passo é a fórmula, ok? Então, a fórmula é muito simples, tá? Para a gente poder fazer a fórmula do markup é o custo que a gente atribuiu dividido por 1 menos os percentuais. 1 menos o percentual de despesa fixa menos o percentual de despesa variável menos a margem de lucro, o percentual da margem de lucro que você quer oferir. Vamos fazer na prática? Eu montei aqui uma brincadeirinha para a gente poder entender como que funciona isso na prática para vocês verem o resultado final. Vamos supor que eu comprei um produto no valor de R$80. E as minhas despesas, ou seja, minha despesa fixa, ela representa 8% do meu faturamento. A minha despesa variável, ela representa 9% do meu faturamento. E a minha margem, eu quero projetar uma margem de lucro de 20%. Então, repetindo, o custo do meu produto na aquisição é R$80, o meu percentual de despesa fixa é de 8%, o meu percentual de despesa variável é de 9% e a margem que eu quero de lucratividade é de 20%.
Colocando na prática, a fórmula é muito simples. 80 dividido por 1 menos. Lembrando que quando a gente fala de percentual, quando a gente faz uma conta e dividir, nós temos que transformá-lo em coeficiente. Então, o 1 menos 0,08 menos 0,09 menos o 0,20, que é o valor que eu quero da minha margem. Então, 80 dividido por essa fórmula vai dar 0,63. 80 dividido por 0,63, ou seja, o preço final do meu produto é de R$ 126,98. Com esse preço, eu consigo pagar minhas despesas e garantir minha margem de lucro de 20%. Simples a fórmula, tranquila, matemática pura. A gente tem que entender, tem que saber os nossos custos, as nossas despesas, tem que calcular para a gente poder garantir a nossa margem, garantir a nossa precificação. Lembrando que às vezes muitos dos empresários passam para mim dizendo que assim, eu utilizo a precificação do meu produto através da minha concorrência. Gente, nem sempre é interessante fazer isso, porque você não sabe qual que é a rentabilidade que você está tendo. Você não sabe qual é a margem que você está oferindo dentro da tua precificação, dentro da sua comercialização. Será que eu estou tendo lucratividade com a comercialização desse produto? São estratégias, são fontes e recursos que nós temos que ter, nós temos que visualizar para poder desenhar o nosso plano. Porque toda comercialização, às vezes você vai ter um produto que ele vai suprir defeito comercial e atrativo para você ganhar outra venda e você vai ter uma margem superior. São estratégias que o empresário tem que desenvolver para poder garantir o seu desempenho no mercado, eliminar a concorrência e garantir o seu futuro para dentro do seu negócio. Gerar fluxo de caixa e tudo mais, na negociação, tudo você ganha na parte de comercialização do produto, enfim, tem N fatores que a gente pode poder trabalhar. Mas é fundamental você conhecer a comercialização, a formação do seu preço para você garantir o resultado no futuro. Certinho, pessoal? Espero que essa dica esteja valendo para vocês. A fórmula é fundamental, garantir. Conhecer o seu preço é o que faz a diferença. Ok? Lembrando, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre margem, sobre a lucratividade que eu quero para dentro do meu negócio. Qual é a margem ideal que eu quero para a venda do meu produto? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não esqueça ainda, para a gente poder finalizar, dá uma forcinha para nós, inscreve no nosso canal, não esquece de deixar o like e sucesso aos negócios!